Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário. Hoje vamos continuar meditando em Mateus capítulo 5. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Mateus capítulo 5, dos versos 17 a 20, está escrito assim: Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Até o verso 20, vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Pai, Tu és maravilhoso, o Senhor é grande, o Senhor é bom e justo, fiel, verdadeiro. Não há outro como o Senhor. Só Tu és o nosso Deus bom, só Tu és o nosso Deus poderoso, Tu és onipotente, onisciente, onipresente. O Senhor é santo. Em nome de Jesus eu peço, perdoa os nossos pecados, da mesma forma que nós temos perdoado aqueles que nos fazem mal. Guia-nos nos Teus caminhos, esteja conosco, Pai. Nos abençoa hoje, livra-nos de todo o mal, Senhor. Guarda as nossas vidas. Abençoa a nós e aos nossos familiares. Que seja mais um dia na Tua presença, mais um dia cumprindo a Tua vontade, mais um dia fazendo aquilo que o Senhor tem proposto para nós hoje, mais um dia glorificando o Teu nome com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos. Ensina-nos a Tua palavra, não só a conhecê-la, não só como conhecimento, mas como vida, Senhor. Que nós possamos experimentar isso que Jesus está falando aqui nesses versículos, Pai. Que nós possamos entender a lei, mas praticá-la da maneira como Ele ensina. Em nome de Jesus, eu Te agradeço por mais esse dia, Te agradeço por mais essa oportunidade de termos o nosso devocional na Tua presença, Te agradeço porque o Senhor tem nos abençoado e nos guardado, Te agradeço pela nossa igreja local, pela nossa família, pela provisão que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, pelas pessoas que são próximas a nós, pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado de abençoar as pessoas, de falar da Tua palavra. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai, porque nós não merecemos, mas o Senhor tem feito. Em nome de Jesus eu oro e Te agradeço. Amém. Antes da gente continuar nesse devocional, se você não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreve, compartilha o AB7 com outras pessoas, assiste os nossos podcasts, entra na nossa comunidade do Telegram e todos os links estão aqui na descrição desse devocional. E se você quiser comprar o livro Muito Além de um Pai, www.jcnaveia.com.br, vai ter um banner para você comprar. Certo, lemos então dos versos 17 a 20, e esse texto, a partir do verso 17 até pelo menos o final do capítulo, ele precisa ser entendido como um todo, tá? Vou quebrar aqui no nosso devocional para a gente ir captando parte a parte, mas ele está todo conectado. Então não deixa de assistir os próximos devocionais, porque é importante que todo esse texto esteja conectado. Aqui Jesus começa a falar que ele não veio acabar com a lei. E essa parte aqui a gente já precisa entender. A lei que Deus deu para o povo de Israel a partir ali do Êxodo é dividida em 3 partes. A lei moral, ou os 10 mandamentos, que são aquelas leis básicas que o povo deveria seguir, como lei moral mesmo, o básico do básico. As leis civis e as leis cerimoniais. As leis civis e as leis cerimoniais eram um extenso conjunto de leis que serviram para o povo de Israel ao longo do tempo, e elas ao longo do tempo foram sendo mudadas. Porque as leis civis eram algumas enquanto o povo estava peregrinando no deserto, depois elas têm uma pequena alteração ali quando o povo se estabelece em Canaã, assim como as leis cerimoniais. As leis cerimoniais eram uma enquanto o povo estava peregrinando no deserto, porque as cerimônias eram diferentes. Então, as leis cerimoniais vão mudando com o tempo para se adaptar aos costumes ali, ao momento do povo de Israel. Agora, a lei moral, que são ali os 10 mandamentos, essa lei ela não muda. A lei moral ela permanece a mesma,
ao longo de todo o Velho Testamento e também aqui até a vinda de Jesus, o entendimento da lei moral era mais ou menos o mesmo. Então a lei é dividida em 3. Aqui Jesus está se referindo à lei moral. Claramente ele está se referindo à lei moral, até pelos exemplos que ele vai dar nos próximos versículos. Então, é isso, né? Lei moral, lei cerimonial e lei civil. Ele está falando da lei moral, que são os 10 mandamentos. Importante a gente entender isso para que o nosso devocional aqui seja mais produtivo. Então ele está falando que ele não veio abolir a lei, mas ele veio cumprir a lei. O importante, na realidade, aqui desse texto, para o nosso devocional de hoje, está escrito ali no verso 20. Ele diz o seguinte: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. E aqui Jesus ele quebra uma série de paradigmas, uma série de pensamentos da época. Naquela época, os mestres da lei e os fariseus, né, como ele chama aqui, eram as pessoas que cumpriam estritamente e perfeitamente a lei. Porém, assim como o povo de Israel, cumpriam a lei pela lei. Se a lei fala que eu não posso matar, eu não mato. É isso. Se a lei fala não matarás, eu não mato. Mas eu humilho, eu falo mal, eu difamo, eu odeio, mas eu não mato, porque a lei fala que eu não posso matar. Então matar eu não vou. E daí o que Jesus está falando assim o que Jesus está falando aqui é assim, isso não é o cumprimento da lei, galera. A justiça de vocês tem que ser muito superior a isso. E daí ele vai entrar e dar alguns exemplos. Para esse nosso devocional de hoje, gente, o que a gente precisa entender é que quando a gente lê a palavra, quando a gente ouve alguma coisa, alguma repreensão na palavra, a gente não pode pegar aquilo e transformar numa lei simples e achar que a gente está fazendo correto. Então, ainda nesse exemplo, né, quando a Bíblia nos fala, olha, é errado você matar, a gente não pode falar assim, tudo bem, eu não mato, eu estou fazendo certo. Não, a gente tem que olhar para o todo e entender que o nosso amor ao próximo tem que ser tão intenso que não basta não matar. E a gente vai falar disso nos próximos devocionais. Quando a gente lê na palavra que a gente não pode mentir, não é só, eu não menti, então tudo bem. Mas eu escondi uma coisinha, que não é que eu menti, mas eu só não falei aquilo que eu fiz. Eu não menti. Então o que Jesus está falando não é o cumprimento da lei pelo cumprimento da lei, mas é a intenção por trás disso, é a forma como você faz isso. Não é uma simples mudança na sua atitude, mas uma mudança interna no seu caráter. Cumprir a lei por cumprir não te leva a lugar nenhum. Agora, entender o que a lei está falando e ter uma transformação de vida pelo Espírito Santo através desse entendimento é o que a gente está buscando aqui. Não é cumprir uma lei, galera, não é cumprir um ritual, não é cumprir uma cerimônia, mas é entender o princípio e deixar que o Espírito Santo transforme a sua vida, para que aquela lei se transforme em princípio e você possa viver segundo o Espírito. Então, Jesus vai começar aqui nos próximos versículos a destrinchar alguns aspectos da lei e falar qual é o real entendimento por trás disso. Então, vou dar um outro exemplo aqui, tá? Eu sei que algumas pessoas não concordam, e se você não concorda, tá tudo bem, você não precisa concordar, é só um exemplo. A pessoa dá o dízimo. Ela entende que o dízimo é correto, ela dá o dízimo, tá? Não estou falando se o dízimo é correto ou incorreto, estou falando que a pessoa dá o dízimo, ela entende que o dízimo é correto, mas se ela dá o dízimo sem entender o princípio por trás daquilo, ela está só entregando o dinheiro dela. Às vezes, até de mau grado, ela nem quer fazer aquilo, mas ela faz. Você acha que isso é cumprir a lei ou viver o princípio? A pessoa está cumprindo a lei, ela não está vivendo um princípio. Mesma coisa para oferta, oferta é menos polêmico. Todo mundo entende que oferta é algo importante, a gente deve fazer, beleza? Então não vou nem dar o exemplo do dízimo. Mas a pessoa vai lá e oferta de coração fechado, ela não queria ofertar. Ela vai ofertar porque ela tem, entre aspas, que ofertar. Está cumprindo a lei ou vivendo o princípio? Está cumprindo a lei. Eu tenho que entregar meu dinheiro, então está aqui meu dinheiro. Já que vocês querem meu dinheiro, está aqui. Cumprindo a lei. Cumprir a lei, como Jesus diz aqui no versículo 20, não vai fazer com que a gente entre no reino dos céus. O reino é diferente.
Ele está apresentando para a gente, lembra, né? Em Mateus a gente está sendo apresentado para o reino dos céus. E Jesus está falando, cumprir a lei por cumprir não é o padrão do reino dos céus. Entender o princípio por trás da lei, viver segundo esse princípio, permitindo que o Espírito Santo mude a sua vida, isso é o que habilita a nossa entrada no reino dos céus. A mensagem de hoje é essa. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Paz.